Olá, meu nome é Alexandre Volvax, também muitos me conhecem por Stormer. Eu quero compartilhar com vocês algumas ótimas notícias. O ano era de 2002 e conversando então com o Leandro Ruschel, um grande amigo meu, a gente observou excelentes oportunidades para investir no mercado financeiro. Só que naquela época era extremamente difícil encontrar formas de aprofundar esses estudos e até mesmo de operar na própria bolsa de valores em si. Observando isso, então, nós nos unimos e passamos a estudar e criar diferentes métodos para se operar no mercado financeiro. Isso resultou no lançamento do que se tornou a maior comunidade de trades do Brasil, a Leandro Stormer. Juntos, Leandro Ruschel, Thiago Pizzi e eu percorremos mais de 15 capitais brasileiras ministrando diversos cursos sobre análise técnica e acabamos atingindo a incrível marca de 30 mil traders capacitados pelos nossos treinamentos. De fato, nós criamos toda uma comunidade online que reunia traders de todo o país, apresentando chats durante o horário de pregão, cursos virtuais e, inclusive, oferecendo um excelente ambiente para troca de informações. Nós crescemos de tal forma que muitos alunos acabaram se tornando excelentes amigos nossos. E pela proximidade com eles, então, percebemos que o desejo de conhecimento não se limitava apenas a mercado financeiro, a bolsa de valores. Neste momento, então, nós observamos todas as diferentes corretoras de valores que existiam no Brasil e fizemos, então, uma parceria com a XP, que possui um portfólio completo em renda fixa e renda variável, com um ótimo alinhamento estratégico e hoje é a maior corretora de valores independentes do país. O que começou como cursos ou mesmo apenas chats acabou se tornando uma empresa extremamente robusta, capaz de oferecer conhecimento técnico de ponta para alunos e produtos diferenciados para os nossos clientes, procurando entender o perfil de cada um e com isso formando as carteiras de investimentos. Chegamos em 2016 com um grande objetivo em mente: ampliar os conhecimentos em análise técnica, difundir as táticas, as técnicas e as estratégias que nós apresentamos, conhecemos e confiamos, e ao mesmo tempo conseguir oferecer as mais completas alternativas de investimentos para os nossos clientes. Com isso, então, foram muitos meses de planejamento, estudos e muitas reuniões. Todas elas nos permitiram transformar uma empresa com mais de 10 anos de atuação no mercado financeiro agora em um grupo com soluções completas que visam efetivamente permitir o espectro de atendimento aos nossos amigos e aos nossos clientes. É com muito orgulho que apresento o Grupo LS, um grupo de empresas pensadas e criadas para oferecer soluções voltadas a todas as necessidades e objetivos de seus clientes na hora de investir. Agora, com o Grupo LS, você terá infinitas possibilidades, produtos e soluções para todos os tipos de investimento. Seja muito bem-vindo. Navegue no site, venha conhecer as diferentes empresas e venha sentir o que um atendimento próximo e especializado pode fazer por você. Finalmente demorou, né, pra gente chegar até, enfim, o Farol. Olá, pessoal, esse é o Farol para o dia 8 de abril de 2016, sexta-feira, um dia muito importante no mercado. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que aconteceu. A gente tem na tela o índice Bovespa, periodicidade diária, tivemos uma alta de 3,67%. Mostrando uma barra forte de alta e quebrando aquele padrão de diminuição de volume. O volume hoje foi bem significativo. Bom, o que essa barra me diz? Olha, ela me sugere que esse movimento corretivo que o mercado iniciou e que foi bem alertado aqui, né, no dia 30, provavelmente se encerrou. Tá?
E não foi o movimento de correção que a gente teve, apesar de não ter atingido o alvo esperado ali por volta dos 47 mil pontos, ou pelo menos ainda não ter atingido, não foi desprezível. A gente teve um movimento de queda aí de mais ou menos uns 6% no índice. Tá? Ainda é possível que o mercado venha a alcançar essa zona, tudo é possível, mas pela forma como o mercado reagiu hoje, tá? Pela forma como esse candle fica em relação às médias, considerando o viés, considerando um monte de questões, faz acreditar que é bem provável que o mercado, nos próximos pregões da semana que vem, dê continuidade ao movimento de alta. Para eu acreditar, né, que o mercado vai buscar de novo aqui os 47 mil pontos, na minha leitura seria importante ter uma reação baixista do mercado importante a partir de segunda-feira. Tá? É mais provável que o mercado vá para cima. Né? Isso aqui é uma barra de ignição. Eu não sei, obviamente, né? A gente nunca sabe, se o mercado vai embora e vai romper a máxima aqui de março. Mas que deve bater na máxima de março aqui, e isso é bem provável. Mas eu condicionaria isso, obviamente, à superação da máxima de hoje. Sempre quando o mercado começa a inverter a perna prévia, ou melhor, sempre quando um setup, um sinal de mercado sugere uma direção oposta à direção vigente, eu sempre busco a confirmação. Tá? Em alguns casos de rompimento também. Então esse é um caso desses onde eu busco a confirmação pela superação da máxima de hoje. Se isso acontecer, para mim é quase certo que o mercado vem testar a resistência, que é mais forte. O seu ponto crítico fica em 51.280 e tem uma máxima lá em 52.300 no gráfico do índice Bovespa. Com boas chances até de romper essa região. Se o mercado, no começo da semana que vem, ele mostra certa hesitação, ele vai subindo com fraqueza, o mais provável, daí na minha leitura, seria um movimento de congestão com suporte nos 47 mil pontos e com essa resistência aqui nos 51 mil e tanto, 51.300, né, podendo no desenrolar mais para frente, né, e até bater de novo nesse patamar aqui dos 47 mil pontos. Mas no curto prazo, com o mercado esperando a máxima de hoje, creio que compense apostar na compra. Tá? Com certeza, estopar posições vendidas de maneira geral é importante. Ok? Deixa eu ver se eu falei tudo. Eu acho que sim, aqui em relação ao índice Bovespa. Né? Nosso alvo de prazo maior, na minha leitura, é a faixa dos 58 mil pontos. Tá? Que foi o topo ali de 2015. Vamos olhar o gráfico do futuro. O futuro também mostra esse cenário e aqui com gap de fuga. Tá? Então a gente teve um movimento corretivo, o mercado não atingiu o alvo. Ontem, né, ele já mostrou uma hesitação, foi até para o título do Farol, e hoje consegue dar um salto, né, e coloca todo mundo que vendeu e se encontrar vendido numa situação complicada. Se tiver a superação da máxima aqui, provavelmente detona um movimento de alta em busca da máxima, da resistência marcada lá no dia 30, e considero que vale a pena buscar a operação. Repara que a média de 21 períodos já foi rompida. A única coisa que nesse gráfico me incomoda um pouco, tá, é o fato do volume aqui no futuro não ter sido forte, como no índice Bovespa. Mas ainda assim acho que o cenário se torna bem altista. Tá? Eu sei que a gente está dentro de uma congestão, mas o que nos sugere que existe uma resistência próxima, mas essa resistência próxima é suficiente, né? Está numa distância suficiente para valer a pena uma operação, pelo menos nem que seja curtinha, de swing trade. Tá? No intraday, ontem o mercado começou a romper o canal de baixa, fez um pullback, mas não houve nenhuma definição no fechamento de ontem para qual lado o mercado iria. O cenário aqui era mais favorável à baixa, ok? E a gente dependia do rompimento dessa faixa de resistência aqui para considerar o cenário altista. Repare que o mercado abriu hoje
e já rompendo a faixa de resistência. Isso gerou em vários papéis Monster Gap. Tá? O mercado não enquadrou um primeiro movimento, foi subindo em linha reta até alcançar essa zona de resistência que vem da fronteira do gap do dia 4. Tá? E ali o mercado segurou no movimento lateral, mas que repara, o mercado pouco corrigiu, o mercado não quis corrigir. Então mostra que o mercado realmente está muito forte. Ele não conseguiu fechar rompendo essa faixa de resistência e eu acho isso ótimo. Porque o rompimento dessa faixa de resistência, o rompimento desse retângulozinho, com essas bandas bem estreitas, seria para mim um sinal ótimo de entrada no próximo pregão. A gente pode até considerar isso daí um Opening Power Breakout. Tá? Eu sei que não está perfeitamente como deveria, mas acho que vale a pena. Tá? Então, o mercado rompendo essa faixa aqui deve prosseguir num movimento de alta. Quem quer um stop mais curto pode usar essa consolidação. Tá? O stop abaixo dela, mas um stop mais seguro realmente fica abaixo dessa mínima. Operações válidas somente na base do rompimento. Tá? Do rompimento no intraday, idealmente. Tá? No intraday, idealmente, rompimento. Se quiser ser mais agressivo, pode ser na violação. O gráfico diário seria na violação. Próxima faixa de resistência. Rompendo a atual, né? A máxima de hoje é a fronteira do gap do dia 31 em 51.120 e depois o alvo principal do intraday que fica em torno dos 52.500 pontos. Suporte de curto prazo aqui em 50.280 e o ponto mais forte suporte na fronteira 1 do gap aberto hoje em torno de 49.700, 49.800. Legal. O mercado americano. O mercado americano iniciou o dia até ajudando, fazendo um movimento de alta, acabou devolvendo no final do pregão, isso ajudou a segurar um pouco o nosso mercado. O cenário continua sendo de viés altista no mercado americano, apesar de no curtíssimo prazo nós estarmos vendo essa perninha de baixa, que a expectativa era que testasse a média móvel de 20 períodos e fundir anterior. Esse teste ainda não ficou tão claro, então eu não descartaria de forma alguma a continuidade do movimento de queda na segunda-feira, na verdade espero até por isso. Mas enquanto o mercado não fizer nenhum movimento súbito de queda, que dê ideia de ignição para um novo movimento de queda, o cenário é absolutamente altista, apesar desse movimento corretivo de curto prazo. Então logo a gente deveria ver a retomada do movimento de alta, tanto aqui no gráfico do índice Dow Jones, quanto no gráfico do futuro aqui do S&P 500. Dólar. Bom, o dólar deu uma paulada para baixo hoje, foi quase 3% de queda, tendo aberto o Monster Gap. No índice futuro a gente não teve um Monster Gap, porque o candle de ontem não era de baixa, né? Ele já era de alta, diferente aqui do dólar futuro. A gente teve um candle de alta e o mercado pulou completamente. Esse candle foi um Monster Gap. A gente já vinha dizendo que essa faixa aqui do topo do final de março era uma zona importante, resistência, onde tinha média móvel de 200, onde tinha esse fundo, e por isso eu não via um espaço tranquilo para compras. Tá? E também não via, é verdade, um cenário muito claro para vendas, porque o candle de ontem não é um candle vendedor. O candle de hoje é um candle vendedor, só que ele já fica numa posição um pouco desconfortável. Né? Mas a perda mínima dele pode ser vista aí como um gatilho para uma operação na ponta vendedora para quem gosta de antecipar rompimentos. Acho que vale a pena o risco. O viés para o dólar, na minha leitura, é bem baixista. Acredito que a gente vai romper essa congestão. E para esse viés baixista mudar, a gente tem que ter um rompimento forte dessa região aqui que está distante. Tá? Bom, com essa queda de hoje, fica bem marcado um novo topo aqui em cima da média móvel de 200 em cima desse topo aqui. Então, essa estrutura de resistência em torno dos 3.727 agora fica bem clara. E no futuro, o rompimento dessa zona é mais fácil de interpretar. Ok? Mas a expectativa é de queda. No intraday, a gente teve tanto um Monster Gap sendo acionado logo no segundo candle do dia, como também o rompimento do primeiro movimento. Numa zona um pouco desconfortável, em cima do suporte do gap da média móvel de 200, mas com esse cenário extremo, valia a pena o risco. E o dólar foi embora.
né? Não estopou em nenhum momento pela média móvel de 9, vem caindo, rompeu essa zona, marcou então um topo duplo e deve continuar esse movimento de queda em busca dos 3.568, 3.560. É verdade que está um pouquinho sobrevendido em trade diário, a gente pode ter um respiro então na segunda-feira, mas a expectativa é por continuidade do movimento de queda. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu digo a expectativa é continuidade do movimento de queda, é que a gente deve ter uma preferência por setups vendedores. Se a expectativa é por manutenção do movimento de alta, né, eu devo buscar por setups compradores. É isso que eu quero dizer quando eu me refiro dessa forma. O juro cai hoje, né, então a minha visão era por um movimento de retângulo e os preços estão indo nessa direção. A gente não teve o rompimento dessa ilha, né, agora o juro deve cair, buscar o suporte em torno dos 13.300, que foi marcado no finalzinho de março, e o viés aqui no juro também é baixista. Indo para as ações, a Vale vem mostrando bastante força, tá? Tá muito próximo agora da RP. Se o sujeito segurou, deixa eu pegar aqui a volatilidade que nem eu vi, 9,27. Acho que está mais longe do que eu imaginei. Não, a gente está até relativamente próximo. 9,27 está já próximo da RP para quem entrou aqui, né? Eu mencionei que valia a pena cair fora por uma questão de precaução, mas ao longo de toda a queda do índice, a Vale ficou andando de lado e agora ela começa a soltar. Mas a Vale 5 ainda opera dentro de um formato de cunha, que é desconfortável. Tu vai operar na compra em cima da média móvel de 200, em cima da linha de retorno de uma possível cunha e muito próximo do topo de março, que é importante. Acho que não vale a pena. Pelo menos não na Vale 5. Se quiser atuar em cima da Vale, a Vale 3 está mais clara. Repara que a Vale 3 então tem um triângulozinho simétrico, no mínimo uma contração bastante forte. O candle de hoje rompe essa contração para cima. Há um acréscimo de volume. A gente teve também Monster Gap aqui no intraday da Vale. Ela tem mais espaço até a resistência e as médias, ao invés de serem obstáculo, elas estão abaixo do preço dando sustentação. Então esse aqui, esse sinal acho que vale a pena operar na base da confirmação pela superação da máxima, considerando isso um cenário de gap de fuga. É um gap oculto, mas é a desculpa que eu estou dando. Então eu vejo um cenário interessante para comparar na Vale 3. Tá? Fez um belo movimento hoje no intraday, até alcançar essa zona de resistência aqui. Também com o Monster Gap. A Vale 5 foi a mesma coisa. E repara que no caso da Vale 5, ela já rompe essa faixa de resistência, a qual passou a entender como suporte, né? E nós temos aqui um cenário de Opening Power Breakout. Tá? Se não sabe o que é isso, procura no nosso site os treinamentos do método Busy. Não está mais disponível. Eu falei que tinha que comprar até o final do mês. Agora vou ter que esperar até eu gravar de novo. Mas enfim, no gráfico diário a Vale 3 me parece mais interessante, vale mais a pena o trade do que na Vale 5, mas no intraday a Vale 5 permite day trade mais claro do que na Vale 3, pelo seu cenário de Opening Power Breakout. Ambev está fraca, está bagunçada, não foi para nenhum lugar, né? Esperaria por uma queda em torno dos 18,30, talvez até mais. Vai demorar um tempo para a Ambev clarear um cenário de trade. Petrobras chegou a romper a cunha, mas não conseguiu se desvencilhar desse suporte, desse gap, né, em 7,50. A gente mencionava que o papel já operava abaixo das médias, que ofereciam resistência, e o rompimento dessa zona aqui detonaria um movimento de queda em busca dos 6,50. Só que o papel não fez isso. O papel não rompeu o suporte, ele passa em gap agora para cima dessas médias todas que servem de suporte. A gente tem um candle pequeno e uma distância razoável até a faixa de resistência lá dos 9. Para cenário de gap de fuga, usualmente é melhor um gap forte, mas não está feio isso aqui. Candle pequeno, bem posicionado, bem pequenininho, tende a gerar barras grandes, né? Então eu esperaria para uma barra grande na segunda-feira, se superar a máxima de hoje, né, que também seria a máxima da semana, a gente deve ver um movimento de alta em busca dos R$9 e eu acho que vale a pena o trade. Tá? A PTR3
Claro, se não quiser operar aqui, a gente sempre tem o rompimento dos 9 se vier a acontecer como um sinal bem forte. Tá? A PTR3 não ficou legal. Tá? Ao contrário da Vale 5, geralmente quando a Vale 3 está melhor, a PTR3 está melhor. Né? Dessa vez é o inverso. A PTR3 não dá um sinal tão bom porque há muita sombra superior nesse candle, tá? E há uma proximidade maior já com a faixa de resistência. Então, se for para se arriscar, é para se arriscar na PTR4. A PTR3 pode dar um sinal legal, é no rompimento aqui dos 11 e tanto. Setor de siderurgia. Depois a gente vai para bancos. Gerdau. Gerdau também abriu no Monster Gap, faz um candle de 11% de alta, mostrou a entrada de volume, não gerou stop para uma operação vendida aqui, né, nesse quase engolfo de baixa, mas o cenário não fica bonito não. Não fica nada bonito. Tá? Não gera compra aqui, mas as chances de Gerdau estopar são muito grandes agora. Não chegou a bater no alvo da RP. Pela volatilidade, seria 9,41% de queda. E a gente teve metade disso, um pouco mais da metade. Se superar a máxima de hoje, eu encerraria essa operação. A gente vai conseguir amenizar em uns 40% o prejuízo se o mercado não abrir em gap. Tá? Repara que no intraday, além da gente ter tido também aqui um Monster Gap, que permitiu a entrada, vários papéis deram Monster Gap hoje e pouquíssimos sofreram stop. Lembrando que há 1 ano e meio atrás Monster Gap quase não aparecia. E agora está aparecendo com frequência no nosso mercado. Nosso mercado está ficando cada vez mais parecido com o mercado norte-americano. A gente tem um cenário de Opening Power Breakout. É muito parecido com o que a gente viu na Vale. Né? Então a superação da máxima de hoje, na segunda-feira, gera entrada e próximo alvo na Gerdau seria a máxima desse movimento de alta lá em 7 e 8. Lembra a Goal, né? A Goal gerou a possibilidade de uma entrada por gap de fuga no candle do dia 30. Tá? O stop logo aqui abaixo era complicado porque, primeiro, fica muito próximo. A volatilidade desse papel está bem alta, e apesar de ser um 7% de stop, 8% é um stop curtinho. Segundo, porque ficaria acima da estrutura que foi rompida. Então, o stop mais correto, realmente, seria aqui abaixo dos 2,12 por aí. Né? Mas o problema é que quando o Goal estava dando a compra, Gerdau já estava perigosa, já estava na resistência. Né? Gerdau corrigiu de forma um pouco mais forte, e a Goal, no final das contas, fez uma correção comportada em busca da resistência rompida, segurou ali e hoje sinaliza a retomada do movimento de alta com bom volume. Então, se for para buscar posição, para ficar posicionado, enquanto o Gerdau está bem em cima de uma resistência que é bem significativa, a Goal tem um cenário mais livre. Então eu preferiria o trade em Goal pela superação da máxima de hoje. CSNA também deu uma puxada, também ofereceu um Monster Gap, está agora numa zona de resistência. Esse papel eu vejo mais obstáculos para ele, eu preferiria atuar em alguma outra frente. Tá? Mas o viés é altista e também temos aqui mais ou menos aí um cenário de Opening Power Breakout, mas eu prefiro os outros anteriores que a gente viu. O Zin 3, tem que falar dela, faz uma barra de ignição interessante. Deve dar continuidade de um movimento de alta. Tá? E o Zin 5 tem um cenário de gap de fuga, mas não muito interessante, fica em cima da LTB, próximo da média móvel de uns períodos, já está virando para baixo na minha anima. Bom, setor bancário. Bradesco também, mais ou menos como PTR4, não conseguiu romper, no final das contas, o suporte intermediário em 25,90 e agora passa para cima das médias e sugere alta. Pode ser trabalhado aqui um cenário de gap de fuga, mas o candle não é tão forte, por ele ter um pouco mais de volume e a gente está relativamente próximo já dessa faixa de resistência. Tá? Os papéis do setor bancário como um todo vão ter essa característica. Itaú saiu do seu suporte, faz um
um candle mais forte, a superação da máxima encaixaria em um cenário de gap de fuga que é razoável, recebe um C+, Itaúsa também. Eu prefiro Itaú, tem mais volume. E Banco do Brasil é o que mostra mais força. Eu acho que se eu fosse me arriscar aqui, eu iria para Banco do Brasil. A gente está mais próximo dessa faixa de resistência, mas tem mais explosão. A média de 20 períodos já dá uma viradinha para cima, o volume é mais significativo. E se o papel for mesmo, não deve ter muita dificuldade com essa estrutura, e daí tem um potencial mais significativo de alta. Okay. Então eu acho que Banco do Brasil é a melhor aposta. E a gente tem uma série de outros papéis hoje. A LSC3 está rompendo essa congestão no gap de fuga, tem um bom volume, deve dar continuidade ao movimento de alta e buscar a faixa dos 14,70 rapidinho, com muita facilidade, pode romper isso e tentar ir no longo prazo em busca dos 18,50. Não é um papel que usualmente eu acompanho de perto, mas me chamou bastante atenção. BBSC3 também ficou bonitinha. Mas a maior parte dos papéis dão esse cenário de gap de fuga, dão esse gap de fuga dentro de uma congestão, que não é o cenário ótimo. Tá? Então a gente tem que avaliar se tem bastante volume, se as médias já não são mais obstáculo, se o candle fechou próximo da máxima e se existe espaço até o obstáculo mais próximo. Tá? BBSC3 se encaixa num cenário bem razoável. Tá interessante. Mas um cenário melhor, vou sair da ordem alfabética aqui, é Ciel. Ciel, que já tem um gráfico bonito no semanal, a gente vinha falando sobre Ciel, né? Agora no semanal, com o fechamento dessa semana, rompe um pivô de alta no semanal, rompe um triângulo ascendente no gráfico diário, passa para cima da média móvel de 200, tem um gap aberto, tem bastante volume e tem espaço. Então a superação da máxima de Ciel, por que a superação da máxima? Porque tem um gap. Compra já hoje, ok, fantástico. Acho difícil que não vai embora, mas eu gosto da confirmação, superação da máxima de hoje, porque é improvável que a gente tenha um novo gap. Se a gente já teve um gap, é mais difícil que a gente tenha um gap realmente grande na segunda-feira. Então, superação da máxima é entrada em busca da faixa de resistência em torno dos R$ 39,80, R$ 40. BBTG11 acordou, o papel acordou, rompeu essa consolidação para cima, todas as médias agora estão favoráveis, há um bom espaço até a resistência em 20,80, não perdeu ainda o cenário de canal de alta completamente, dá para a gente fazer um ajuste aqui e manter este canal. Então é um cenário legal. Chama atenção com uma barra de ignição, superação da máxima, para mim seria o argumento de entrada. Eu realmente acredito que vale a pena o risco de se posicionar no gráfico de Bovespa, né, mas a gente não opera em Bovespa, a gente pode operar futuro então, e a gente também pode operar a BOVA. Não tem um candle tão bonito, faltou um pouco de volume, mas se eu acredito que o mercado vai, a BOVA também deve ir. Agora, Brasil Foods está fraca, né? Caiu 0,80 hoje, voltou para aquele patamar de suporte. Então, num cenário onde o mercado me prova errado em relação à minha expectativa, ele faz um movimento de queda, Brasil Foods é um papel a olhar. Porque o papel está querendo cair, está propenso a cair. A gente precisa ver o rompimento ali dos 49,50. Tá? Ele deve buscar o fundo de janeiro. CETIP rompe a congestão mais recente, né, e deve buscar a faixa dos 43. Pode ir além disso. Vamos pegar esta amplitude aqui, ó, a base, a resistência, faz a projeção 43,14, muito próximo. Então o papel está sugerindo compra já no fechamento de hoje. Vocês não vão assistir isso no fechamento de hoje, mas tudo bem. Né? E aquele cenário que eu já falei no passado, CETIP é um papel que passa a maior parte do tempo andando de lado, daí dá um salto, daí anda de lado, agora está no momento salto, deve dar mais 2 candles de alta e deve passar a congestionar de novo. Tá? Então seria um trade rápido. Embraer deu paulada para baixo.
eu venho dizendo que ela deve buscar a faixa aqui dos 21 e continuo acreditando nisso. O candle de hoje me deixa mais crente nisso. Repara a barra elefante que a gente teve no início do dia, é uma barra difícil de ver nessa posição, mas que gera venda. E os papéis relacionados com o dólar continuaram caindo. Desses papéis, o mais interessante é a Klabin, que já apresenta uma boa sobrevenda. Hoje, não deu nenhum sinal de compra, tá? Klabin caiu mais quase 6% hoje, ultrapassou aquela projeção alternada que eu marquei, mas não é tão relevante assim. Eu já mencionei para vocês que, dado o cenário do papel, qualquer sinal de reversão que apresente aquelas características que a gente gosta, candle amplo, bom volume, já seria um sinal interessante para uma entrada. Klabin está interessante para esse sinal. Agora, seus pares, por exemplo, a Fibria, tem espaço para cair. A gente não está sobrevendido, a gente está não muito distante da média móvel de 21 períodos, a gente acaba de romper esses dois fundinhos aqui, e o candle de hoje também está rompendo essa zona de suporte. Então há espaço para a Fibria cair ainda mais. SUSB recém rompeu também. O ideal seria cair um pouco mais. O legal seria a gente ver SUSB caindo até R$10. Em R$10 é muito provável existir um bom repique na SUSB. Eu estou torcendo para o papel chegue lá. Então vamos acompanhar mais de perto a Klabin e a SUSB. São as duas mais interessantes. Ecor 3 andou de lado, a média móvel de 200 não conseguiu derrubar o papel segurou nesse topo anterior dessa ilha, manteve suporte nesse gap, e o candle de hoje chama atenção pelo volume, passa para cima das médias, superação da máxima, fica interessante para buscar resistência 6,25, acho que vale a pena o trade, com stop abaixo de 5,60. O gráfico semanal também está bonito. EZTC3 faz uma barra de ignição, mas essa não tem uma boa posição. Tá? Por quê? Porque a gente está em cima de uma faixa de resistência mais importante, houve uma sombrinha superior, e não muito distante vai ter outra faixa de resistência importante. Então, apesar de ter sido um dos destaques de alta do pregão, não acho que compense o trade aí. Tá? FESA chamou nossa atenção recentemente, mostrando um gap de fuga, já são 2 pregões em boa alta, e o papel tende a continuar esse movimento em busca dos 8,90. JBS tá complicada, né? Vamos pegar o intraday. No intraday ontem, ela desenhou um alargamento reto. Eu estava buscando venda aqui, não consegui achar uma brecha de venda. O papel rompia um pouquinho o suporte, quer dizer, a insinuação de rompimento e voltava, até que ficou claro o desenho de um alargamento reto, e o rompimento desse alargamento reto sugeria a alta em busca dos 10,50. Bom, dá para dizer que o papel ficou muito longe dos 10,50, né? Mas aos moldes de Embraer, iniciou o dia com uma barra elefante numa posição bem estranha. Acionou e veio caindo, e agora rompeu esse patamar aqui de suporte. E já não é mais um alargamento reto. Então acredito que o papel agora realmente vai seguir a direção que o gráfico diário já indicava com o rompimento que nós vimos aqui no dia 4. Quem operou o rompimento dia 4 ficou, acho que meio complicado porque não tinha aluguel, mas quem operou está dentro. O mesmo movimento de alargamento reto que eu mencionei não interferia na operação de swing trade. A expectativa então é de queda. Lame 4. Lame parou de cair, faz um candle interessante, bom volume. Teve também aqui um monster gap. E é um gráfico que fica complicado por conta desse provento que abriu o buracão aí no gráfico. Se a gente olha um gráfico sem ajustes, a gente vê o rompimento de uma zona de muito tempo. Daí eu estava buscando compras na correção. Daí o mercado abre esse provento e daí complica tudo. Se eu ajustar o gráfico, eu perco aquela estrutura, tá? Para justificar no gráfico ajustado uma entrada. Mas eu acho que compensa aí o risco. Tá, de uma operaçãozinha, nem que seja uma meia posição na superação dessa máxima. Eu prefiro o gráfico sem ajuste. No gráfico sem ajuste a gente está distante do preço que está na memória, então isso ajuda um movimento de alta, acredito. Tá interessante, acho que vale a pena. Emerson PK3 é outro papel que eu venho falando com mais frequência recentemente.
O candle de hoje me chama a atenção, é uma barra de ignição, talvez um cenário de gap de fuga, teve bom volume, está numa boa tendência de alta, segurou no topo anterior, agora acho que vai embora. Percebe que a média móvel de 200 está aqui, e agora o mercado rompeu essa média mesmo, e o próximo patamar de obstáculo, o alvo é 17,50. Então, estava buscando uma brecha para entrar em MYPK3, aí não entrou aqui e não sentiu firmeza para entrar aqui. Na verdade, não teve nenhum acionamento significativo nesse ponto. Tá? Ontem também não muito. Agora tem. Tá? Pode usar o stop abaixo da mínima de hoje e tem boas chances do papel ir embora. RADL3. O papel que está muito forte. Ontem chamou a atenção, barra grande, mas aos moldes de ZTC3 não valia a pena uma entrada por conta dessa faixa de resistência. Hoje o papel abre acima dessa faixa de resistência, mantém bom volume e tem um candle pequeno. Tá? Superação da máxima, para mim é ponto de entrada, só não usa stop curto, o ideal é trabalhar um stop abaixo de 52,50 pelo menos. Tá? Boas chances do papel ir embora. Senão, no mínimo, o que a gente vai querer fazer é acompanhar no intraday e tentar o rompimento do intraday, fazer algum day trade aí. Por fim, rumo 3, ontem deu uma paulada para baixo, tá? Já chegando aqui no fundo de março, e hoje deu uma paulada para cima. Bastante volatilidade no papel, não tinha nada para fazer ontem, hoje ainda acho que não tem nada para fazer. O que o papel está fazendo é desenhando mais claramente para mais um retângulo, e compras é no rompimento de 4. Tá? Se romper esse ponto aqui pode dar uma venda. Por que eu estou falando de rumo? Porque eu vinha falando bastante recentemente, então acho importante dar essa atualização. Bom, foi isso que a gente teve no pregão de hoje. É claro que teve muitos mais movimentos que podem ser considerados bem interessantes, mas eu considerei esse o melhor resumo. Já estamos num vídeo bem longo, eu vou finalizando por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana e a gente se vê segunda-feira.